No coração de Minas Gerais, existia um lugar onde o tempo parecia ter parado, mas a dor nunca se calava. Entre muros frios e corredores silenciosos, milhares de vidas foram silenciosamente esquecidas. O Hospital Colônia de Barbacena não é apenas um registro histórico. É um espelho que nos confronta com a fragilidade humana. Cada pessoa que passou por ali era um universo. Sonhos interrompidos, histórias apagadas pelo descaso. Mas por que isso aconteceu? Como a sociedade, e até mesmo a família, permitiu que tantas vidas fossem negligenciadas? Hoje, vamos olhar para essas vidas, refletir sobre as escolhas humanas e questionar o valor que damos à vida uns dos outros. O Hospital Colônia foi fundado com a promessa de cuidado, mas desde o início, refletia o abandono. Pessoas eram internadas não apenas por doença mental, mas muitas vezes por serem pobres, indesejadas ou simplesmente inconvenientes. O critério da humanidade se perdeu. O que era para ser tratamento tornou-se prisão silenciosa. Imagine chegar a um lugar onde ninguém se importa com você, onde cada dia se torna uma repetição de isolamento e dor. E ainda assim, essas pessoas eram invisíveis para o mundo exterior, engolidas pelo silêncio e pelo descaso. Dentro desses muros, a vida humana parecia ter pouco valor. Os pacientes viviam amontoados, sem higiene, sem comida adequada, sem cuidado. Doenças se espalhavam como sombras silenciosas, e a morte era a constante companheira. O abandono era a regra. Muitos eram enterrados sem nome, esquecidos até pelo próprio destino. Cada corpo era mais que um número. Era uma história perdida, um sonho que nunca se concretizou. O que nos ensina isso sobre o valor da vida? Até que ponto podemos nos permitir ignorar aqueles que não cabem em nossa conveniência? Imagine ser uma criança, um jovem ou um adulto, levado a um lugar do qual talvez nunca mais saia. Sem abraço, sem palavra de conforto, sem esperança. Muitas famílias acreditavam que estavam protegendo seus parentes. Outras apenas se livraram de um problema. Mas cada vida interrompida era um universo de possibilidades esmagado. Cada história perdida nos lembra de nossa responsabilidade uns pelos outros. Quantos de nós viveriam a própria vida de forma plena se soubéssemos que a negligência pode ceifar sonhos? O que aconteceu em Barbacena é uma lembrança dolorosa de nossa fragilidade moral. Mais de 60 mil vidas passadas despercebidas nos questionam sobre empatia, compaixão e responsabilidade. Quantas oportunidades de cuidado foram desperdiçadas? Quantos de nós ignoramos aqueles que estão ao nosso redor, porque é mais fácil não se envolver? Barbacena não é apenas uma história passada. É um alerta sobre como tratamos os vulneráveis em nossas próprias vidas. É fácil olhar para o passado e julgar, mas refletir sobre Barbacena é refletir sobre o presente. Quantas vezes ignoramos alguém que precisa de ajuda? Quantas vezes deixamos o conforto da indiferença substituir o dever de cuidar? Cada vida que passa despercebida é uma pergunta silenciosa. Até que ponto somos humanos? Cada escolha, cada omissão, cada silêncio carrega peso. E se cada pequeno gesto de cuidado tivesse sido feito, quantas tragédias poderiam ter sido evitadas? O Hospital Colônia de Barbacena deixou marcas profundas, não apenas de dor, mas também de lição. Devemos aprender que a negligência custa vidas, que a compaixão, mesmo em pequenas atitudes, é essencial, que cada pessoa importa, não importa a idade, condição ou circunstância. O legado de Barbacena é lembrar que somos responsáveis uns pelos outros, que a humanidade se mede pelo cuidado que temos com os vulneráveis, que nenhuma vida seja esquecida, mesmo quando o mundo parece indiferente. Barbacena nos força a refletir como vivemos nossas vidas diante do sofrimento alheio. O que podemos fazer hoje para que histórias assim nunca mais se repitam? Cada vida importa. Cada gesto de atenção, cada ato de cuidado conta. E no fim, a medida de nossa humanidade está no amor, na empatia e na responsabilidade que demonstramos. Que essa história nos lembre sempre de olhar para o outro, de valorizar cada existência e de nunca esquecer que somos todos interdependentes neste mundo. E você, ao ouvir isso, o que faria se pudesse mudar a história?